O que resta quando alguém se vai? Quando a presença que preenchia nossas vidas se dissolve no silêncio e o vazio toma o lugar daquilo que era mais familiar? Há um instante em que o tempo parece parar, um momento em que a despedida se torna definitiva. A morte chega como um ladrão, levando não só a vida, mas tudo o que ela representava para nós. O que sobrou? Apenas lembranças, fragmentos de uma história que de repente foi interrompida. E não importa se essa pessoa estava ao nosso lado todos os dias, ou se nunca sequer soube o nosso nome. A dor é real, mesmo quando sentimos pela perda de alguém que tocou nossas vidas à distância. A despedida é universal, e o luto, mesmo por aqueles que não conhecemos, também nos atravessa e nos transforma. A morte de um animal de estimação é igualmente devastadora. Aquele ser que estava sempre ao nosso lado, em silêncio, mas oferecendo um amor puro e incondicional. Quando eles partem, o mundo perde um pouco da sua cor, e o vazio que deixam é tão profundo quanto qualquer outro adeus. A morte é o adeus mais difícil de aceitar. Ela carrega uma ausência permanente, e o luto, por mais cruel que seja, é o caminho que nos força a conviver com essa realidade. O luto é um processo que nos ajuda a lidar com essa ausência, e ele geralmente passa por algumas fases, ainda que não seja uma jornada linear. Cada pessoa experimenta o luto de forma diferente, mas as emoções que ele traz costumam seguir padrões conhecidos. A primeira reação de muitas pessoas diante da perda é a negação. É aquela sensação de que isso não está acontecendo, como se a realidade estivesse suspensa por um tempo. A mente se recusa a aceitar a magnitude da perda. A negação pode se manifestar como uma espécie de amortecimento emocional, que impede o sofrimento imediato. É comum, nesse estágio, sentir como se a pessoa ainda estivesse presente, como se a morte fosse algo distante ou irreal. É uma forma de autoproteção, uma tentativa do cérebro de ganhar tempo para processar o que aconteceu. Essa fase pode durar minutos, dias ou até mais tempo, dependendo da pessoa. Depois que a negação começa a se dissipar, surge a raiva. Esse é o momento em que a dor da perda é substituída por uma sensação de injustiça. Por que isso aconteceu? Ou, por que com essa pessoa? São perguntas frequentes. A raiva pode ser direcionada a si mesmo, ao destino, a outras pessoas ou até mesmo à pessoa que se foi. Esse estágio pode ser confuso. A mistura de emoções pode tornar difícil lidar com a raiva, mas é importante permitir que ela exista, pois faz parte da cura. Expressar essa raiva de forma saudável ajuda a começar a processar a perda. A fase da barganha é marcada pela tentativa de encontrar um meio termo com a realidade. Nesse momento, a mente começa a criar cenários hipotéticos. E se eu tivesse feito algo diferente? Ou, se essa pessoa estivesse em outro lugar, isso não teria acontecido. Essa fase reflete o desejo de voltar atrás no tempo, de encontrar uma solução para algo que já é irreversível. Embora a barganha não mude a situação, ela mostra o quanto desejamos controlar o que está fora de nosso alcance. É um estágio que expõe a nossa vulnerabilidade e a dificuldade de aceitar a finitude da vida. Na fase da depressão, a perda se torna real de forma dolorosa. A tristeza profunda toma conta e a pessoa sente o peso da ausência. É quando a pessoa começa a perceber plenamente o impacto que a morte terá em sua vida, no futuro sem aquela presença. Esse é o momento de maior introspecção e a tristeza pode ser esmagadora. É importante lembrar que essa fase não é um sinal de fraqueza ou de algo que precisa ser superado rapidamente. A dor é uma resposta natural à perda, e a depressão é o caminho que a mente encontra para processar a nova realidade. Nesse estágio, o apoio emocional de amigos, familiares ou profissionais pode ser crucial. A última fase do luto é a aceitação, que não significa esquecer ou superar a perda. Aceitar o luto é, na verdade, entender que a vida continuará e que é possível encontrar uma nova forma de viver, mesmo com a dor. Aqui o luto começa a se transformar. A dor ainda existe, mas deixa de ser paralisante,
dando lugar a um sentimento de paz. Essa fase pode levar tempo, e é normal que momentos de tristeza ou saudade reapareçam de tempos em tempos. Aceitar o adeus não significa deixar de amar ou lembrar da pessoa, mas sim aprender a viver com a ausência dela de uma forma saudável. As memórias e o legado da pessoa continuam presentes, e o luto se torna parte da história que se carrega. O luto nos transforma. A dor crua e incessante pode parecer insuportável no início, como se cada parte de nós estivesse despedaçada. E talvez essa dor nunca desapareça completamente, mas com o tempo, aprendemos a carregá-la. Ela se torna uma companheira silenciosa, que nos lembra do valor inestimável de cada instante, de cada risada, de cada olhar que compartilhamos. Aqueles que partiram não desaparecem. Eles continuam vivos nas nossas lembranças, nos detalhes mais sutis do nosso cotidiano, nos gestos que herdamos e nas histórias que contamos. A saudade não é só ausência. É a prova de que aqueles laços de amor foram reais, significativos e ainda são. Aceitar o adeus é entender que o amor transcende a morte. As lembranças são eternas e mesmo quando a vida segue seu curso, o que vivemos não é apagado, mas sim transformado dentro de nós. Porque no final, a maior homenagem que podemos prestar a quem amamos é continuar. Seguir em frente, mesmo que com lágrimas nos olhos, levando conosco tudo o que eles deixaram. Cada memória, cada lição, cada gesto, tudo isso vive em nós e é assim que eles permanecem.